Bom dia, graça e paz. Nesse instante a gente está iniciando a nossa aula e mais especificamente a gente está iniciando a gravação, né? E para essa gravação eu sempre tenho que pedir a permissão de vocês, né? Vocês sinalizam ou no chat ou visualmente ou com a voz a permissão da gravação para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é dia 7 de março de 2021. A sala de primeiros passos da escola bíblica vai estudar hoje a lição de número 3. Eu cheguei a enviar ontem, inclusive, no grupo, a lição de número 3, né? Um PDFzinho, já que a revista ainda não está disponível para todos, e a gente, de alguma forma, aí já conhecendo elementos da nossa revista. Então, desejar a todos vocês um bom domingo, uma boa semana desde já, né? E para a gente iniciar a nossa aula, iniciar a nossa semana, respondendo alguns questionamentos que essa lição provoca na gente, né? É muito forte na vida da gente e na vida da sociedade de uma maneira geral essa ideia da busca da felicidade. Quem é que não quer ser feliz, né? Quem é que não quer alcançar a felicidade? Isso é uma realidade natural do ser humano. A publicidade, por exemplo, na televisão, está o tempo todo mostrando uma espécie de ideal de felicidade, né? Ideal de alegria, etc. e tal. E a gente vai questionar um pouco o que é ser feliz. Que verdadeira felicidade é essa? E qual é a resposta que o cristianismo dá a essa realidade, a esse questionamento? O que na Bíblia diz que a gente pode associar essa ideia de uma busca da felicidade, né? Então, a gente tem alguns questionamentos que são existenciais, que são práticos de alguma forma. Todo mundo está querendo estar alegre, ser feliz, etc. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso são as perguntas que a gente vai buscar responder no dia de hoje. Ok? Vou colocar aqui para a gente partilhar os slides e começar a nossa brincadeira. Se você puder pegar a sua Bíblia, a gente vai tomar como base a passagem de de Marcos, capítulo 10, versículos 17 em diante. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. É uma passagem do Evangelho muito conhecida, em que um jovem que vai atrás de Jesus, né, e pergunta o que é necessário fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus faz alguns questionamentos, trava um diálogo ali com aquele rapaz, aquele jovem, e no final o camarada não sai muito contente com o que Jesus disse. A história para por aí, a gente acaba não conhecendo a continuidade da vida do jovem, mas ficam as lições ensinadas por Jesus nessa passagem específica. Estou só esperando abrir aqui, porque a gente projeta também o slide na tela da aula da gente.
computador hoje está bem lento aqui, bem a manivela no computador para abrir uns slides para... Bom, hoje a gente tem na nossa sala o Geiverson, que está sempre conosco, o pastor Gilson, nosso professor, a irmã Dilma, não sei se o Eduardo hoje está com ela, o Jackson, o Gil e a Jussara, né? O casal. E aqui fechou a minha tela, consigo quando abrir o slide. Tem a outra irmã que a Jussara incluiu, não sei se é ela que está conosco aqui. Nuris é o nome dela, não é isso? Nuris, sim. Isso, seja bem-vinda. Obrigada. E o Jackson, não sei se eu já mencionei também, está aqui com a gente. Queria saber se vocês estão visualizando o slide que eu coloquei aí na tela. Ok. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Bom, o título da nossa revista, da nossa lição especificamente, lição de número 3, A Busca do Ser Humano, as respostas cristãs e o sentido da vida. A gente comentava agora há pouco que o ser humano é natural que esteja em busca do seu bem-estar, da sua felicidade, da sua alegria, né? A grande questão é onde buscar essa felicidade, onde buscar essa alegria e o que a Bíblia diz a respeito do que é a verdadeira felicidade, do que é a verdadeira alegria. Com isso, a gente vai compreendendo a mensagem do cristianismo, a mensagem do evangelho, o que Jesus falou sobre isso. E o que é a pergunta para a gente hoje, né? O que é felicidade, onde buscar a felicidade? Parece que era a mesma pergunta, com outros termos, que fez aquele jovem rico, que a gente vai ler a passagem daqui a pouco, aos pés de Jesus, quando perguntou sobre a vida eterna. Veja, aquele jovem rico, ele era rico, ele já tinha posses, já tinha bens materiais. Ele cumpria a lei, ele seguia os preceitos religiosos, ele não era alguém alheio, indiferente à realidade religiosa de seu tempo, de seu povo, o povo judeu. Mas parece que ele reconhece que, tem algo faltando. Eu tenho riquezas, eu tenho bens, mas isso é tudo? Eu sigo a lei, eu sigo uma religião, eu sigo a lei de Moisés. É isso? Então eu alcancei, né, a ideia de felicidade. Mas eu estou feliz mesmo? É isso? Eu acho que é por aí que aquele jovem, diante de Jesus, está vivenciando o seu questionamento, a sua situação. Vamos ver a passagem que está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa é a primeira parte, a gente depois vai continuar a leitura da segunda parte, da continuidade desse diálogo entre esse jovem e Jesus Cristo. Algumas observações que a gente pode fazer a respeito desse texto. Primeiro, é que havia uma inquietação na cabeça desse homem. Não era comum que alguém sair correndo no meio da rua, né, gritando, falando alto, e ainda mais se aproximando de alguém, se ajoelhando aos pés desse alguém e perguntando algo. E por mais que fosse Jesus ali, e ainda não se tinha noção de quem Jesus realmente era, nem os discípulos tinham uma completa noção de quem Jesus realmente era. Era estranho àquela sociedade judaica aquele tipo de comportamento. Era como se aquele comportamento não fosse um comportamento digno de alguém respeitoso. Meu amigo, você está saindo no meio da rua, correndo. Jesus, para aí que eu quero falar. E se ajoelhar e perguntar com avidez, com ansiedade. Ainda mais um homem que, no contexto social, era um homem de posses, era alguém que tinha riquezas, não era entre aspas, qualquer um, não. Então, aqui, essa ação do homem revela esse questionamento humano da gente. Estamos em busca de algo, de respostas, em busca de sentido, em busca de significado. A nossa grande questão aqui na nossa aula da Escola Bíblica é: a Bíblia traz esse sentido? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que Jesus aponta com relação a essa ansiedade do ser humano? Segundo o teólogo N.T. Wright, a pergunta que o jovem faz a Jesus, que este homem faz a Jesus, como eu vou, o que devo fazer para herdar a vida eterna, é a pergunta que é semelhante do nosso tempo. O que eu devo fazer para ser feliz, para ser pleno, para ter segurança, para ter vida abundante? Vida eterna também é vida abundante a partir de agora e até a eternidade. Como eu disse antes, o jovem tinha todos os elementos sociais e pessoais que alguém olhava para ele e dizia: esse cara está muito bem na fita, está muito bem de vida, o que ele precisa mais? Veja, essa realidade que o texto do Evangelho traz para a gente já está apontando algumas verdades para nós. Uma delas é: a felicidade verdadeira e plena não vai se alcançar com as coisas daqui. Veja, Jesus em um momento vai dizer que você não deva ser rico, que você não deva buscar, né, sucesso, etc. Sucesso profissional, desempenho acadêmico. Jesus não vai ser contra isso. Quando Jesus dá uma lapada nesse jovem, né, no sentido de dizer: camarada, você dê tudo aos pobres e vai, e ele sai entristecido, e depois Jesus se vira para os discípulos e diz: é muito difícil alguém com tantas riquezas herdar a vida eterna. Ele não vai estar dizendo: olha, rico nenhum vai para o céu, não, tá? Só vai pobre. Não é isso. Tá? Não é isso. No céu vai ter pobre e vai ter rico, né? E aos olhos do Senhor somos todos iguais. Então a gente precisa entender qual é o grande questionamento que Jesus está fazendo para aquele jovem e para os seus discípulos que assistem a tudo ali. A pergunta do jovem é: como eu faço para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus, entre outras coisas, vai ser no sentido de dizer: você não pode fazer nada. Não é com o seu esforço
não é com os seus méritos que a vida eterna vai ser alcançada. Você está seguindo a lei? Estou, Senhor. Você é piedoso? Sou piedoso. Você conhece os mandamentos? Conheço. Tá. E você acha que com isso aí ganhou a vida eterna? Acho que sim. Não é isso, não? Dê tudo aos pobres que você tem. Essa pergunta não é no sentido, você não pode ser rico, não pode ter posse, dê tudo. Não é isso. A pergunta vai muito mais além dessa questão material. Tem a ver com onde está o seu coração. Você está disposto a largar tudo e me seguir? Essa é a grande questão. E aí a resposta, pelo menos aparente, que é dada porque o jovem sai triste, não quero me desfazer das coisas. Não quero. O que é mais prioritário na minha vida é isso que eu tenho e não te seguir. Aí Jesus disse, então desse jeito a vida eterna não vai estar muito próxima a você. Vamos ver a continuidade do texto? Dos versículos 23 a 27. Estou tentando a todo custo aumentar aqui o slide. Eu não consegui melhorar a leitura daqui. Pronto. Versículo 23 em diante. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Veja, esse versículo, para Deus tudo é possível, no contexto em que ele está sendo empregado, está ligado à ideia da salvação, da vida eterna. Às vezes a gente gosta de empregar os versículos fora do seu devido contexto e aplicar situações que nem sempre vão concordar com a mensagem bíblica específica. Alguns elementos interessantes nessa passagem bíblica aqui. A galera aqui gosta de ouvir a música um pouquinho mais alta, né? Todo mundo ouça também. Quando passa o carro, atrapalha a nossa aula. Tem algumas coisas. O evangelho é muito rico, inclusive rico em detalhes, que às vezes passam despercebidos. Por exemplo, por que os discípulos ficaram maravilhados com a resposta de Jesus? Dizendo, então, quem pode ser salvo? Porque a compreensão de salvação deles estava equivocada. Sabe qual era uma das ideias que se tinha naquele contexto? É de que se o camarada era próspero, isso era um sinal direto e indiscutível de que Deus o abençoou em detrimento de outros. De que ele está garantido, e a prova cabal dessa garantia de salvação são os bens que ele recebeu. Por isso que os discípulos perguntam, vem cá, se esse camarada aí, que está todo bem na fita, tanto do ponto de vista da religiosidade, quanto do ponto de vista material, não pode ser salvo, quem é que pode? Qual é a saída, então? A resposta de Jesus disse, olha, para os homens isso é impossível. Veja, por trás dessa afirmação está uma ideia muito forte na teologia
cristã, evangélica, de tradição reformada, de tradição evangélica a que seguimos, e que se contrapõe, por exemplo, a alguns elementos da teologia católica, da teologia espírita, por exemplo. Jesus está dizendo, não é você quem vai promover a sua salvação. Para você é impossível. Para o homem isso é impossível. A vida eterna não vai ser alcançada pelo seu esforço. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer que a vida eterna está garantida, que a salvação está garantida. Se fosse assim, esse camarada aí, ele já estava salvo e vocês não estavam, né? Nas palavras ali de Jesus para os seus discípulos. Por quê? Porque ele está dizendo que segue os preceitos, porque ele está apresentando certa prosperidade. Não é por aí. Para Deus, tudo é possível, mas para vocês isso não vai ser, não é vocês, não é você, não são vocês que vão por si só garantir a salvação, consequentemente a vida eterna. Veja que a gente nessa aula especificamente está fazendo uma associação muito forte entre salvação, vida eterna, felicidade e sentido da vida. Na mensagem bíblica, essas coisas estão interligadas. Se a gente não tem a salvação garantida por Deus, nossa vida não tem sentido, ela se resume a essa realidade material, e aqui a gente não vai encontrar a felicidade plena, a salvação plena, a realidade espiritual plena. Jesus olha para aquele jovem, a expressão bíblica é, Jesus olhou com amor, com compaixão, como se dissesse, ele parece até que tem boas intenções, mas não compreendeu o âmago da coisa. O coração dele não está aqui, o coração dele está em outro lugar. Ele não está disposto a renunciar ao seu eu, o seu ego, para me seguir. E quando a gente não está com essa disposição, a gente não está seguindo a Jesus. A gente viu nas aulas anteriores que a mensagem do Evangelho tem algumas palavras-chave logo no início da pregação de João Batista e depois, obviamente, na pregação de Jesus. Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus, e outra expressão que Jesus utiliza muito, segue-me. A gente viu, né, na aula passada a ideia do verdadeiro arrependimento, do sentido disso, da mudança de rota que o arrependimento significa. Segue-me. Você está disposto a me seguir? É isso que é a vida eterna. É seguir a Jesus. É a compreender a realidade da salvação em Jesus. Está disposto a largar tudo por isso? Aquele jovem, naquele momento, pelo menos, não estava. Porque ele vai embora, vai entristecido, e a gente não conhece o final da história dele. Pode ser até que ele, né, tenha retornado depois, mas naquele momento, ele foi embora entristecido. E aí, a gente vê 5 maneiras erradas de se buscar a felicidade, de se buscar a alegria. E são erradas não pela realidade delas em si, pura e simplesmente, mas porque elas são colocadas como fim último da existência humana por parte de muitos. A primeira é a ideia da autoajuda. Essa ideia de que o sucesso está dentro de você. Sabe? Confie em você. O que você fizer, isso vai. Isso é um sucesso ilusório. Isso não é a verdadeira felicidade. O discurso da autoajuda é um discurso que, no fundo, está dizendo. Parece uma coisa sutil, né? Parece uma coisa banal. Mas, no fundo, esse discurso está dizendo: olha, o que você tem dentro de você é capaz de mudar o mundo, capaz de mudar a realidade. Você consegue. A Bíblia está a todo momento dizendo: você não consegue sozinho.
Você não consegue sozinho. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Então, esse discurso que enfatiza a figura do eu, enaltece a figura do eu e vai querendo dizer a todo custo que tudo que você quer e precisa está dentro de você, basta pensar positivo, basta fazer isso ou aquilo, na verdade, esconde uma realidade espiritual, egocêntrica, de achar que sem Deus as coisas podem ser feitas apenas com a minha capacidade, com o que eu tenho de potencial ou coisa do gênero. Não precisamos de autoajuda, mas a gente precisa de ajuda do alto. Uma expressãozinha clichê que geralmente a gente usa nessa Toninho, passagem. Oi. no caso da autoajuda, a gente pode levar em consideração esses livros que tem de autoajuda, eles levam a pensar assim? Muito provavelmente, Jussara. A gente tem que ter muito cuidado com os fundamentos do discurso que a gente está investindo. Veja, aqui eu não quero de forma alguma dizer que você deve pensar pessimista, negativista, que você não vale nada, nesse sentido mais comum, vamos dizer. Não é isso, né? Deus também nos coloca dignidade. A gente é coroa da criação de Deus. O grande perigo, vamos dizer assim, é achar que tudo a gente vai conseguir por si mesmo. Esse é o grande perigo. Esse é o perigo dessa autoajuda. É claro que a gente precisa se motivar para o trabalho, né? Compreender as potencialidades que Deus nos dá para exercer alguma profissão, algum ministério, enfim. Então, não é nesse sentido de se anular completamente, mas é no sentido de entender que acima da gente há um Deus, que as capacidades que a gente tem, foi Deus quem nos deu. E aí a gente, obviamente, vai criando um espírito de gratidão e de compreensão de que Deus está por trás de tudo isso. Então, o grande perigo do discurso da autoajuda é o perigo da eliminação de Deus no processo da vida da gente. E aí isso vai se constituir um erro. Porque eu posso cair na esparrela de dizer, bom, eu vou ser feliz porque eu sou bom, porque eu consigo isso, porque eu vou fazer aquilo, porque aí o discurso é só eu, né? Esse discurso antropocêntrico, centrado no próprio homem, centrado no próprio eu. Então, veja, lá no início da minha fala, eu disse, os erros não estão nessas maneiras de uma maneira assim direta. Os erros estão nessa busca colocando esses elementos como fim último. Se a autoajuda, se essa coisa do eu é o fim último de tudo, aí está errado. Por exemplo, a gente vai ver nesse segundo item algo que talvez esclareça melhor o que eu estou querendo dizer. O discurso de qualidade de vida, de bem-estar. É pecado a gente buscar qualidade de vida? Claro que não. É até a mordomia do corpo, né? No termo bíblico, a mordomia, que é a administração, né? Ser mordomo daquilo que Deus nos confia. Cuidar da nossa saúde é fundamental, é importante, é bíblico. Cuidar da criação é bíblico, cuidar da natureza é bíblico. Deus nos confiou responsabilidades sobre o universo e também sobre a vida da gente. Qualidade de vida não é pecado em si. Fazer uma academia, uma caminhada, um exercício, ficar bonito assim, deixar de ser gordo como eu, né? Obeso e aí correndo risco, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia. E isso é importante. A grande questão é que a sociedade enalteceu
tanto esse discurso da qualidade de vida, do bem-estar, que cultivou uma vida que parece que se move em função disso, se move em função de padrões estéticos, se move em função de beleza corporal, ou de suposta qualidade de vida e de saúde. Isso é importante, mas não pode ser o fim último. A minha felicidade ou a minha salvação não está atrelada, portanto, à qualidade de vida pura e simplesmente. Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai questionando os discípulos, dizendo: olha, vocês estão muito ansiosos. Então, uma ansiedade tão grande, e era uma ansiedade por coisas que são essenciais, as vestes, a alimentação. Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com a feira não, viu? Não se preocupe com a roupa. Não é isso. A gente precisa entender todo o contexto da fala e a profundidade do discurso do Evangelho. O que Jesus está dizendo, a prioridade é outra. Algo mais sublime. Lembram da primeira aula, quando a gente leu uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo diz, olha, o que eu tinha, eu troquei tudo, eu considerei como perda pela grandeza, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Então, é nesse contexto que a gente está falando. Buscar a felicidade em coisas que são puramente materiais vai nos levar a frustrações. Por exemplo, a entrega aos prazeres. A ideia de curtir a vida. É muito comum, por exemplo, no ambiente de trabalho, muita gente trabalha a semana toda, na sexta-feira o que o camarada quer é tomar uma. Então ele parece que passa a semana todinha pensando em tomar uma na sexta-feira com os companheiros de trabalho, ou no final de semana para se fazer algum programa. E vai buscando a alegria, vai buscando o sentido no sexo, na bebida, outros vão até para as drogas e entram num mundo terrível que vai escravizando. A gente precisa lembrar que os prazeres terrenos, eles não esgotam a alegria, a felicidade plena. No máximo, eles vão nos trazer alegrias passageiras. E, bem, entre nós, esses prazeres que a gente tem, ou que a gente cita como prazeres da realidade humana, como, por exemplo, desfrutar de uma sexualidade sadia, desfrutar de um lazer, de um entretenimento, etc. Jesus não está impedindo isso. Mas a Bíblia diz quais são os parâmetros, quais são os focos verdadeiros. No padrão bíblico de sexualidade, ela vai ganhar sua plenitude no casamento. Né? Então, o prazer sexual, já que estamos falando desse exemplo, ele não inexiste na vida do crente. Imagina, né? Imagina que Deus cria um negócio e a gente fica a ver navios. Não, esse prazer é para ser desfrutado. Mas a Bíblia está dizendo, desfruta com a tua esposa, desfruta com o teu marido. E desfruta bem. E o prazer vai vir daí. Né? Então, a grande questão é, a minha felicidade está condicionada a uma vida de noitadas, de bebedeiras? Isso é a maior bobagem que o ser humano pode pensar. Né? Então, quem bebe, ou quem bebeu, já viu que ressacas não parecem ser boas. Uma outra maneira errada de buscar a felicidade é na pseudo-transcendência. O que é que a gente está chamando aqui de pseudo-transcendência?
No século XIX, muitos filósofos ateus apregoavam o fim da religião, que a religião seria extinta, que a humanidade superaria essa coisa da religião. O que a gente vê em pleno século XXI? Um aumento extraordinário do misticismo, que não é nem da religião que é institucionalizada, como a igreja, mas é do ser humano em busca do místico. É muito comum a gente ouvir hoje em dia pessoas dizerem: o importante não é ter uma religião, não é seguir uma igreja, mas é cultivar uma espiritualidade. Esse discurso também é perigoso, porque ele é egocêntrico, porque ele entra naquela coisa próxima ao discurso da autoajuda, uma espiritualidade que todos nós temos e que você deve cultivar, e aí não dá satisfação a ninguém. No padrão bíblico, a espiritualidade cristã, ela é vivenciada individualmente, mas ela também é vivenciada em comunidade. A igreja está aí para isso. Não é para existir apenas por existir, não. Então, muita gente está buscando sentido existencial no místico, no esotérico, nos cristais, em coisas mágicas. Gente extremamente inteligente, cheia de superstição, cheia de medinhos supersticiosos. É uma pseudo-transcendência. É uma fuga alienada apenas para negar Jesus, apenas para negar a igreja. É uma maneira errada de buscar a felicidade. E outra maneira, a dedicação a causas nobres. Mais uma vez, a gente não está dizendo aqui que você não deve ser solidário, que você não deve ter projeto social, que você não deve ajudar aos outros. Nada disso. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: tem muita gente achando que porque, entre aspas, é bom, vai ficar bem na fita lá da vida eterna. Lembra da passagem que a gente leu agora do Evangelho? Jesus dá uma lapada logo na primeira fala do jovem. Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. Percebeu esse detalhe? A não ser um, que é o Pai que está nos céus. Essa coisa de ser bom à nossa maneira, né? Não, eu dou para os pobres, eu tenho projetos sociais e com isso eu estou ganhando pontos. Isso é do discurso espírita, da ideia espírita, que com isso você vai estar melhorando aí nos seus processos reencarnacionistas. A Bíblia não defende isso, não. A Bíblia defende sim a ajuda aos pobres, a solidariedade, a não deixar nenhum irmão na mão. Tudo isso é bíblico, mas não é o fim último de todas as coisas. É consequência. É consequência da salvação, é consequência do amor que Deus infundiu no coração da gente para a gente abençoar os outros. A coisa muda de consequência para ir para a causa, né? Muda a ordem dos fatores aqui. Bom, se essas maneiras por si só não são garantidoras da felicidade, da vida eterna, da salvação nos termos bíblicos, qual é então a verdadeira felicidade? Onde encontrá-la? A primeira ideia que deve vir à nossa mente é que a verdadeira felicidade tem a ver com um propósito de vida. Tem a ver com uma vida com propósitos. A vida tem sentido. A Bíblia está a todo tempo dizendo: nós não somos por acaso, a propósito. As coisas não são aleatórias. Elas não surgiram do nada. Elas não são de qualquer jeito. Há alguém por trás. Há um Criador por trás. Há propósito na vida. Há desígnio da vida. Qual é este propósito? Aqueles erros que a gente mencionou é porque muita gente está colocando como sentido último da vida estas buscas.
dentro de si mesmo, no bem-estar de saúde, na entrega de prazeres, numa espiritualidade mística e ao mesmo tempo egocêntrica, na dedicação de causas nobres. Muita gente está colocando o propósito da vida nisso daqui. E Jesus está dizendo e disse àquele jovem: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, não é com os seus próprios esforços, não é com o egocentrismo da gente, com a nossa, inclusive com a nossa religiosidade, que a gente vai alcançar a vida eterna. O propósito de vida, segundo a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Não sei se você está percebendo, desde a nossa primeira aula, o foco da nossa mensagem, da nossa revista, do Evangelho, é a figura central do Senhor Jesus Cristo. Isso, inclusive, ultrapassa a igreja, ultrapassa a nossa aula aqui, ultrapassa tudo. É a figura central de Jesus Cristo. Compreendendo quem Jesus Cristo é e o que ele fez, a vida da gente ganha sentido, ganha significado. Porque, inclusive, ela não está limitada a essa realidade terrena. Olha o que disse Salomão em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes é um livro que, inclusive, demorou a ser escolhido para figurar no cânone bíblico, porque parece que ele tem um teor pessimista muito grande, muito crítico. Um livro atribuído a Salomão, né? Um livro que os filósofos diriam que de caráter muito existencialista. Mas Salomão está dizendo, olha, eu fiz tudo nessa vida. Tive todos os prazeres que você pode imaginar. Tive todas as riquezas que você pode imaginar. Amizades, mulheres, dinheiro, fama, poder. Rei Salomão. Aí ele escreve um livro dizendo que isso tudo é vapor. Algumas traduções bíblicas mais antigas reforçavam a ideia de vaidade, né? Tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas o termo original está mais ligado à ideia de um vapor. Isso é vapor de vapores. Isso é uma coisa passageira. Isso é uma coisa transitória. Isso é uma coisa que não tem solidez. O que tem solidez? Aí Salomão vai terminar o livro dele dizendo: coloca tudo nas mãos do Senhor, porque todas essas outras coisas vão fazer sentido. Lá no início do livro, Salomão diz: Deus colocou no coração do homem a eternidade. Como devo, Senhor, ganhar a vida eterna? Não foi a pergunta do jovem rico? Como devo ganhar a vida eterna? Deus, portanto, mostra na vida prática daquele jovem rico que ele não tinha vida eterna, apesar de tudo que ele tinha do ponto de vista pessoal, do ponto de vista material. Coloquei duas outras citações aqui. Uma de um escritor russo chamado Dostoiévski, que diz: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E o monge, o Santo Agostinho, né? Esse homem do século IV depois de Cristo, que é um dos pais da igreja, na sua autobiografia espiritual chamada Confissões, ele diz logo no início: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma não achará repouso até que volte a ti. Todas essas três expressões, uma da Bíblia, uma da literatura, outra de um cristão, estão dizendo: olha, o homem tem carências que só podem ser supridas em Deus. Esse é o verdadeiro propósito, esse é o verdadeiro sentido. Deus como um fundamento pessoal da nossa existência. Então, respondendo às perguntas que a lição lança para a gente. O que mais importa nessa vida é ser feliz? Só um minutinho, Gilson.
O que é ser feliz? Como encontrar a verdadeira felicidade? No final aqui da nossa exposição, a gente, né, precisa reforçar a ideia de que a verdadeira felicidade só vai ser alcançada em Deus, em Jesus Cristo. Fora dele não há propósito, não há sentido. O homem vai tatear no escuro. O homem vai buscar a alegria em alegrias passageiras ou até em coisas que nem são alegrias verdadeiras, né? Em Provérbios 14 e 12, a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é um caminho de morte. Pastor Gilson, assim eu encerro a minha exposição. Fica à vontade. Enquanto você falava, eu me lembrei de um episódio, de muitos episódios que Jesus teve com os fariseus e que os discípulos eles puderam presenciar. Muitas controvérsias que Jesus teve, né? E uma das, depois de Jesus ter dado um discurso muito duro, o texto diz que muitas pessoas, a partir daquele momento, deixaram de seguir a Jesus. Aí Jesus chega para os discípulos e pergunta: vocês também não querem me abandonar como esses me abandonaram? Aí surge uma resposta de Pedro: Senhor, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Então, a partir daquele momento, no caso os 12, perceberam que a verdadeira felicidade da vida, apesar de Jesus ser muito veemente, criticando a espiritualidade e a religiosidade daquele público, os discípulos perceberam a diferença entre Jesus e os demais rabis do momento. E eles disseram, no caso Pedro: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? E a história vai nos mostrar que eles entenderam essas palavras e nós sabemos o futuro e como essas pessoas que conseguiram entender um propósito real, como eles se entregaram ao Evangelho, muitos deles se entregaram, seus próprios corpos foram mortos, porque entenderam que a verdadeira felicidade estava muito mais além do que alguma mera religiosidade que o povo judeu vivia no momento. Eles se entregaram, foram mortos, muitos foram mortos. E a gente aprende com eles que o propósito da vida só se encontra em Jesus, né? Tudo isso que foi falado até o momento, e você foi bem enfático, é que em nós mesmos nós não vamos alcançar nada. Deus é o centro, Deus é onde nós, através dos nossos recursos, nós não vamos encontrar nada. É em Cristo Jesus, em Deus, a fonte da vida eterna, a fonte da felicidade. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada por nós mesmos e nunca vamos encontrar a felicidade verdadeira em nós mesmos. Só Deus. Ele é a fonte de vida eterna, como o próprio Pedro afirmou. Para onde nós iremos agora, se só Deus tem palavra de vida eterna? Então, eles encontraram o verdadeiro propósito da vida e quando nós nos convertemos, quando Deus nos alcança, a gente começa na caminhada da vida a perceber que a nossa vida tem um propósito e o propósito é encontrado no próprio Deus. Solamente. Muito bem. Bem. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma observação? Pelo silêncio, acho que ninguém quer falar não, né? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Não entendeu nada, né? Professor, bom dia a todos. Bom dia. Qualidade de vida. Autoajuda até compreendi, entregar os prazeres, pseudotranscendência. Essa dedicação às causas nobres é interessante, né? Porque eu tinha essa visão aí. Por exemplo, eu nunca, na verdade, parei de beber, acho que eu nunca fui de beber muito, não. Mas eu acho que eu só tomava uma long neck com 18 anos. Aí, quando entrei para o bombeiro, parei de beber porque eu via que os acidentes que aconteciam, até hoje, 90% tem influência da bebida. Então, eu não achei que seria coerente eu, como bombeiro, fazer uma função que salva a vida e, como exemplo, fora ficar bebendo. Aí parei de beber. Então,
dos 19 anos para cá, nunca ingeri bebida alcoólica mais, né? Então, eu tinha essa visão. Tanto que quando eu fui para o cursilho, acho que até quando volta as pessoas que querem falar alguma coisa, né? O pastor dá a palavra e você fala. Eu achando interessante, porque eu tinha essa visão. Não bebo, não fumo, dificilmente essas baladas noturnas aí eu vou. Causas nobres, realmente, eu também faço. Cesta básica, de repente compartilhar alguma coisa, ajudar alguém que está. Então, tinha essa visão de que, para mim, isso estava tranquilo. Quando o senhor diz que isso, quando botou lá causas nobres, aí já vem de encontro com tudo que eu imaginava. E aí demonstra o quanto eu sou muito, como é que posso dizer assim, leio muito pouco, talvez, a Bíblia, eu não conheço nada. E aí eu queria agradecer, né? Tá no grupo, acho interessante. Muito pouco tempo, mas como esses 5 pontos mexem muito, pelo menos comigo, né? Não sei se passa pelos outros assim, mas eu acho que eu preciso me aprofundar mais, professor, essa é a verdade. E aí o senhor, como guia, queria parabenizar o senhor, né? E que o senhor me fortaleça as pessoas que estão aí para que a gente siga firme aí, sempre juntos, no conhecimento da palavra. E qualidade de vida, assim, na verdade, eu queria que o senhor pudesse explicar melhor, porque eu não entendi. Até botei aqui, qualidade de vida, ou seja, entender que a prioridade é outra, e que os bens materiais são complementos dados por Deus. Mas ainda ficou assim, eu não consegui entender por que isso realmente vai de encontro com o que o senhor estava dizendo. Eu não consegui entender bem. Se o senhor pudesse me explicar novamente aí. Joia, muito bom, muito boa a sua participação, obrigado pelas palavras. Todos esses 5 pontos que a gente colocou, eles carregam algo em comum, que é a ideia de que nós, seres humanos, possamos ter de encontrar felicidade e propósito em uma dessas coisas, ou nas 5. Então, o grande problema não são as coisas em si, como eu falei para vocês. O cristianismo não nega o prazer ao ser humano, não nega a religião ao ser humano, não nega a dedicação às causas nobres, não nega a compreensão de potencialidades, não nega também o cuidado com a nossa saúde, com o físico, com o mental, não nega isso, tá? O que o cristianismo está dizendo para a gente, o que o evangelho está dizendo para a gente é: você está disposto a seguir a Jesus acima de todas as coisas? Essa é a grande pergunta. O prazer que você encontra nas coisas é maior do que o prazer em Jesus? Essa é a grande questão. Essa foi a grande questão para o jovem rico. Ele também achava que apenas seguindo os mandamentos era suficiente. Ele também achava isso. E Jesus não vai dizer, olha, deixa de seguir os mandamentos. Ele não vai dizer isso. Ele disse, muito bem. Agora, está faltando uma coisa aqui para você. Não é só seguir, né, os mandamentos. Tem algo mais. O que está motivando o teu coração? Então, nesse ponto específico da qualidade de vida, o que a gente está chamando a atenção é para o seguinte detalhe. Muitas vezes, essas ações que a gente faz para a saúde, para a qualidade de vida, elas são motivadas exclusivamente pela vaidade pessoal, pelo modismo, pela influência de conceitos de beleza impostos pela mídia, e não por uma compreensão equilibrada da necessidade que a gente tem de cuidar da saúde. Então, essa compreensão equivocada da qualidade de vida é que é o problema, não é a busca da qualidade de vida, né? Então, o problema é a ênfase ou a compreensão errada que a gente pode ter a respeito desses segmentos da vida da gente, quando a gente os coloca em evidência muito mais do que o segue-me de Jesus Cristo, né? Então, o camarada não seguiu Jesus porque, para ele não abria mão do que ele fazia. E Jesus disse, desse jeito
Desse jeito você não vai alcançar a vida eterna. Há por trás também dessa nossa aula a ideia de quebrar o nosso egocentrismo. Timothy Keller tem um livretinho chamado Ego Transformado. O pecado, desde o início que entrou com Adão, é essa ideia de querer viver sem Deus ou querer fazer as coisas por si só. Começou lá com Adão. Esse é o grande aspecto do pecado que adentra todos os outros aspectos pecaminosos da vida da gente. A ideia de que a gente pode viver sem Deus. A gente pode caminhar sozinho. Que sozinho a gente vai encontrar tudo. Aí entra essa ideia que vem da autoajuda. Eu vou fazer exercício, vou ficar bem porque eu vou durar até 120 anos. Quem disse? Tem gente que faleceu, infelizmente, né, com Covid, jovem, né, novo, com saúde, sem comorbidade nenhuma. E teve senhorinhas, né, e idosos com quase 100 anos e que venceram a Covid. E que não estavam, e cheio de problemas de saúde. Né? Então, a Bíblia está dizendo, camarada, você não tem domínio sobre todas as coisas. Não é do seu jeito, jovem, rico aí, não é do teu jeito que as coisas vão acontecer. Não é porque faz isso ou aquilo que Deus vai entrar em dívida contigo e vai te recompensar. Até porque, por exemplo, na questão dedicar a causa nobre, ajudar o próximo, etc. E o coitado que não pode, né? A pessoa que precisa de ajuda, ao invés de ter condições de ajudar, aí ele estaria alijado dessa condição. Foi isso que os discípulos disseram, vem cá, se esse camarada aí não está salvo, quem é que está? Quem é que está? Porque ele tem tudo. Socialmente, a gente olhando aí, o cara é abençoado por Deus. Aí Jesus disse, rapaz, na visão de vocês, ele está abençoado por Deus, mas ele está perdido. Né? Então, foi mais nesse sentido, Jefferson, de a gente compreender que a salvação é uma dádiva de Deus e que a gente é salvo pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Se a gente achar que é pelos nossos méritos, a gente vai entrar num processo inevitavelmente de culpa, porque a gente não é perfeito e a gente vai cair. E aí, meu amigo, quando o cara cai, se ele não compreender a graça de Deus, ele se desgraça, né? Porque ele vai se afundar em culpa, ele vai se afundar em, meu Deus, eu não consigo. Claro, você não consegue mesmo, sozinho. É isso que Jesus está dizendo, meu amigo, eu estou aqui contigo. Segura aqui na minha mão que a gente vai, segue-me. Né? É a ideia do segue-me. Vai junto aqui, sozinho você não vai conseguir, porque a gente vai acabar se frustrando, vai acabar errando, vai acabar, inclusive, criando um peso muito grande para a vida da gente. Eita, eu não consigo fazer isso, eita, eu fiz aquilo errado. E isso vai ser uma paranoia cristã, né? Uma paranoia religiosa que vai nos levar à frustração, a medo, à culpa. E a mensagem do Evangelho é o Evangelho da graça. Aí vem a consequência. Agraciado por Deus, alcançado por Deus por meio de Jesus Cristo, aí a minha vida começa a sofrer mudanças. Aí eu ajudo o outro, não porque eu acho que ajudando eu vou ser melhor que os outros, mas porque o Senhor me colocou o amor pelo outro. Cuidando da minha saúde, eu vou cuidar, não porque eu quero apenas ficar bonito e sair bem na fita, até que é bom também, né? Ficar bonito, sair bem na fita, mas porque eu entendo que isso aqui é presente de Deus, é vida que Ele nos deu e a gente deve cuidar dela, com respeito. Né? Respeito à vida nossa e a do outro. Né? Então, essa é um pouco a mensagem do Evangelho. Ok? Quem quiser abrir a câmera aí para a gente... Show, professor. Obrigado aí pela explicação, viu? Jackson, agora eu entendi. Se quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade. Se não quiserem, também fiquem à vontade. A gente vai só fazer aquela velha foto, né? Para registrar a nossa presença, registrar a nossa participação aqui. Deixa eu...
tirar uns 500 prints aqui da tela para ver qual que tá certo, né? Mas, queridos, queria saber se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Deixa eu tirar outro aqui que o Jackson apareceu. Vai para frente, Gilson. Vamos ver se dá certo aqui. Estou aprendendo a tirar print agora, né? Esse negócio. Tá? Antigamente eu pegava o celular para bater a foto. Aí saiu o celular na foto também, né? Não ficava legal, né? Acho que agora ficou legal. Gente, eu vou encerrar a gravação da nossa aula, tá? Com o agradecimento da permissão, né, da gravação.